Olá pessoal, tudo bem? É, eu prometi nossa última conversa, que eu iria num bloco de conversa tratar sobre as mulheres escritoras na Amazônia. É uma tarefa meio complicada e é bem complexa, porque a Amazônia ela demanda pensar o norte, né? Estados que compõem esse território aí que nós conhecemos como Amazônia. Aí eu vou me deter à Amazônia brasileira, a nossa Amazônia, né? E pensar que se nós perguntarmos para alguém nome de mulheres que eles conhecem, mulheres escritoras, romancistas, mais romancista, porque geralmente a poesia há muito mais mulheres, mas se nós mesmo na poesia, se nós perguntarmos o nome de mulheres, certamente poucas ou quase nenhuma aparecerá entre elas. Talvez nós lembremos mais dos homens, tenhamos mais informações sobre os homens, porque eles são maioria. Eu li um tempo desse um livro cujo título é a Ciência é Masculina, sim senhor, eu acho que mais ou menos esse é o título, porque ele vai dizer que não é só ciência que é masculina. Na verdade, todo o desenvolvimento tecnológico, científico, histórico, social, político, ele é, na sua predominância, masculina. Nessa história toda, a mulher, ela durante muito tempo, ela ficou como figurativo, uma figura apenas. O Philippe Arrier, ele vai dizer que a mulher, ela aparecia quase que com a mesma função ou com a mesma ideia da criança na sociedade. A criança, quando ela aparece nas imagens, nas fotografias, nos quadros, ela é uma peça decorativa ali de início. A mulher também. A mulher, quando ela aparece ao lado do homem, ela é apenas mais ou menos como uma peça decorativa. Então a mulher tem pouca, eu não vou dizer importância, mas ela vai aparecer ali como uma espécie de suporte apenas do homem. A Michelle Pirro, ela vai dizer que se a mulher não tinha o poder que o homem tinha, ela tinha poderes. E esses poderes, eles se colocavam nos bastidores. Se nós formos pensar que desde os relatos bíblicos, que é de onde as sociedades modernas buscam mais ou menos modelos para se espelhar, a mulher, desde Adão, já da costela do Adão, né? E aí a própria leitura dos relatos hebreus, judaicos, bíblicos, eles vão ser feitos por homens, e por conta disso, toda transcrição, toda leitura, toda interpretação, ela é do viés masculino. Não há como ter uma mulher numa outra leitura. Nós vamos ter uma mulher com uma leitura centrada a partir da ideia masculina, a partir do homem. Os apóstolos e outros mais, quando eles escrevem as cartas deles a partir de um binóculo masculino, de uma sociedade da época patriarcal. Então, essa mulher submissa, essa mulher serva, essa mulher que estava fadada a obedecer, ela seguiu por longos tempos aí nas sociedades. E se a gente for ler as sociedades, né,
algumas que a mulher é bem mais ativa do que os homens, mas de qualquer maneira ela vai ser pautada a partir de princípios religiosos, de livros religiosos principalmente. A gente vai ver. E aí tem uma coisa interessante, porque nos preceitos cristãos, os deuses são masculinos. Nos indianos, por exemplo, os deuses, a maioria deles são femininos. Onde a mulher tem uma maior liberdade, onde a mulher está mais ligada a essa questão da terra, da natureza, onde a natureza tem mais peso, os deuses não são masculinos. Nos judaicos, dos hebreus e dos judaicos, o Deus ele é masculino. E é justamente a cópia dessa sociedade, desses relatos, é que nós trouxemos para cá. E a mulher veio sendo puxada nessa visão machista, masculina, patriarcal. E por conta disso, a gente vai ver que a mulher ela demora para chegar onde ela está hoje. Ainda há o preconceito do papel da mulher na sociedade. Sempre quando eu pego carona com alguém, e geralmente esse negócio de o trânsito está demorando, que só pode ser mulher. E eu vi isso muito de mulheres, de quem eu peguei carona. Devia ser mulher. E aí eu brincava. Imagine que se fosse eu que estivesse aí, falasse isso. Então, a própria ideia das mulheres, hoje não, está mudando, mas a própria ideia das mulheres preferirem votar em homens a votar em uma mulher, para a gente ver como é que a sociedade ela se construiu de tal modo que o homem teve esse poder de manipular. A gente viu agora, nesse período da pandemia, em que os países que saíram e tiveram maior sucesso e rapidez e eficiência no controle foram países governados por mulheres. A gente precisa tirar esse mito da fragilidade da mulher. A mulher, a mulher ela é muito mais, tem uma capacidade, primeiro pela capacidade dela, que ela tem de pensar. A mulher, embora o homem seja racional, mas a mulher ela percebe as coisas muito mais nos detalhes. Então a gente precisa ver essa sociedade que foi construída sob o viés masculino, que é uma sociedade que precisa trazer a mulher. Se a gente for ver no Congresso Nacional, o número de mulheres é pequeno, no Senado o número de mulheres é reduzido, em outros lugares, nas universidades e outros mais. Graças a Deus, eu fiz eu estudei num programa onde a predominância é feminina, é mulher. Maior parte dos meus professores, eu tive aula com um professor só, maior parte dos meus professores foram mulheres. Nasci numa família de mulheres. Cresci muito mais junto com as mulheres. O meu senso de olhar a mulher não me permite o machismo. Porque eu cresci numa família de 7 mulheres, de 7 irmãs, vivi com minha avó, cresci mais, onde eu morei eram com mulheres. Então eu não posso olhar e me ver no lado machista de um mundo machista. Por isso que a minha pesquisa lá foi para o lado das mulheres. Eu tinha tudo para fazer um homem, que era o Rui Barata. Mas eu acho, até mesmo intencionalmente, sem a intenção, na verdade, com intenção, mas sem intenção também, eu fui para o lado da mulher, pesaram as mulheres para mim. Então a gente precisa pensar, ver o caminho das mulheres. Se no Brasil, de modo geral, a historiografia literária, as mulheres elas estão apagadas,
Se a gente for ver como é que foi construída toda a história literária e trazer o sistema de sistema, como o Antônio Cândido fala, mas trazer a nossa historiografia, a gente vai ver que as mulheres elas aparecem já apenas no século XX, já na segunda década. Mas antes disso, no século XIX, poucas mulheres apareceram. Elas não escreviam? Escreviam. Elas não estavam em movimento? Elas estavam. Mas justamente porque as mulheres elas estavam apagadas, eram os homens que detinham. Até 1932, antes disso, as mulheres sequer elas eram cidadãs, sequer elas tinham direitos, sequer elas podiam votar. Elas pouco contribuíam para pensar o Brasil, para pensar a nação. Então a gente precisa pensar como é que essa sociedade, a nossa sociedade, vamos para a nossa que é a brasileira, ela se construiu. Nós temos na literatura textos masculinos, o Eça de Queiroz é um exemplo disso, de como ele via as mulheres. São textos bem preconceituosos com relação às mulheres. Se nós formos fazer leituras, buscar outros textos, no bloco do lugar de memória, eu digo que a gente tem a história que é construída pelos de cima, não pelos de baixo, mas se nós formos buscar outros textos desse pessoal que está lá, a gente vai perceber como é que eles pensavam. Havia pensamentos também que não são trazidos à tona. Por exemplo, vou voltar lá para a Bíblia. A Bíblia não tem... Os livros da Bíblia, a maioria deles é masculino. E quando aparece a mulher, essa mulher está lá por uma questão do homem. A Esther, por exemplo, quando ela aparece. Porque ela foi advogar olha só, ela recebeu uma espécie de prêmio do homem para poder advogar pelos menos favorecidos. A mulher que acompanhava Jesus, ela aparece ali como acessório. Sequer ela tem um livro, diz que ela escreveu. Sequer ela tem um livro na Bíblia. Por quê? Porque era mulher. Nós temos escritoras que tiveram... Júlia Lopes de Almeida ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras. Mas por ela ser mulher, num dos regulamentos, num dos artigos lá do regulamento dele, do regimento dele, dizia que tinha que ser brasileiros natos. E aí, por conta disso, por causa desses brasileiros natos, eles entenderam, levaram muito ao pé da letra, de que tinha que ser homem. Por conta disso, a Júlia Lopes de Almeida, a Carolina de Michaelis, que se inscreveram para... A Júlia Lopes ajudou a fundar com Machado de Assis. Foram rejeitadas. Eles inventavam justificativas bobas para não aceitar as mulheres. 70 anos depois que a Raquel de Queiroz entra, já no século XX, já quase no final do século XX. Então nós temos a literatura, ela é totalmente... O Wilson Martins diz que ela exclui, ela é excludente. Então a gente precisa pensar esse tipo de sociedade que nós temos, principalmente a literária, que ainda é machista. O crítico literário, dificilmente a gente vai ver no feminino. Então a gente precisa pensar. Eu lembro que quando eu tive uma disciplina com o professor Edgar de Assis Carvalho, seminário doutoral, e quando eu apresentei meu projeto, ele fez uma pergunta assim: que moral, a palavra foi essa mesmo, que moral tu acha que tu tens para falar sobre as mulheres, tu sendo um homem, te colocar para falar sobre as mulheres? Eu disse, pois é, né? Atrevido eu. A gente precisa buscar, não são só as mulheres não, acho que aí há muito trabalho interessante de homens pensando nas mulheres, não no lugar delas, mas buscando saber algumas coisas que ficam escondidas, às escuras.
A Maria Firmina dos Reis, que escreveu Úrsula, que dizem que é o primeiro romance brasileiro, e ela era negra, ficou apagada. Quem descobriu a Maria Firmina dos Reis foi um homem, que foi buscar saber quem foi a primeira mulher que escreveu, e aí foi encontrar o livro dela, Úrsula. Um livro interessante. Ela não escreveu só o romance, ela escreveu várias poesias e outros mais. Ela era negra. Se para as mulheres brancas o empecilho foi grande, e é grande, imagina para as mulheres negras. Conceição Evaristo se inscreveu um tempo desse para a BL, não ganhou. Não sei se porque ela é negra, mas escolheram outro. E aí, eu decidi pensar essa mulher para a Amazônia, trazer para a Amazônia. Eu vou começar, eu não vou pela ordem de nascimento, mas eu vou começar por ela, pela Eneida de Moraes, que é uma das mulheres que eu trabalho na minha pesquisa do doutorado. Ela escreveu vários livros. Meus livros têm para caixotada, eu tenho preguiça, a palavra certa é essa, de procurar, mas um dos livros dela, tá aqui, são dois, que é Aruanda e Banho de Cheiro. Tem 2 em 1 aqui. Os livros da Eneida não cansam da gente ler, não são livros chatos, as narrativas dela são muito interessantes. E aí, para apresentar a Eneida, ela se descreve assim, olha. Naquela tarde nasceu a menina, a primeira filha, numa tarde. O pai andava ausente. Quando voltou de viagem, dias depois, encontrou a pequenina entre rendas e fitas. Tão frágil, tão sem parecer com ninguém, tão vermelha e feia, que se chegou à mãe e perguntou: então, é isso a nossa filha? O isso era eu. Mas eu me empolguei, eu vivi a história da Eneida na minha pesquisa, nas minhas noites acordado, eu vivi, porque a história dela é muito bonita. A história da Eneida é muito bonita, merece filme. E aí eu fiz uma apresentação dela, Eneida de Moraes. Eneida Costa Vilas Boas, filha de Guilherme Joaquim da Costa e Dona Júlia Vilas Boas Costa. Ela nasceu, como ela chamava, em Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará. Ela nasceu no dia 23 de outubro de 1903, num palacete, como ela mesma descreve, na rua Benjamin Constant, construído especialmente para o nascimento da primogênita dos Moraes, que faleceu no Rio de Janeiro em 27 de abril de 1971. Sua literatura, em poesias, em crônicas e memórias, principalmente, emana cheiro, sabor, colorido, alegria, assim como ela. Ela tem um sorriso muito bonito, o sorriso da Eneida. Eneida, assim como ela, Eneida permitia nos lugares por onde passava, com seu sorriso marcante. Debatia política na sala 4 do pavilhão dos primários, impunha sua voz poderosa na rádio libertadora. Voz forte tinha ela, pulmões rijos e voz tão macha, vozeirão de chutor, relata Graciliano Ramos no seu Memória de Cárcere, de quem foi companheiro de prisão, juntamente com Olga Prestes, Elisa Berger, Carmen Jorge, Maria Werneck, Rosa Meirelles, Inês da Silveira e tantas outras mulheres. Transmitia alegria e vivacidade de uma mulher que não envelheceu, embora ela tivesse consciência das marcas do tempo em seu corpo. Viveu intensamente suas horas, não perdeu um minuto sem temer a morte. Diz ela: a velhice não me causa pavor,
Não quero morrer, mas também não temo a morte. Por isso, a mocidade presente no que se lê em Eneida. Há sempre uma alegria, ou mesmo um sentimento de saber viver, que navega com as marcas de uma época em que Eneida viveu entre a liberdade e a prisão. Que navega com as marcas de uma época em Belém, onde ela nasceu, São Paulo e Rio de Janeiro, depois Europa, Paris, a China, a Rússia. Eneida viveu mais para a liberdade do que para a prisão, embora ela tenha experimentado as duas coisas. Ela tinha ciência das consequências de seus atos, pois aprendeu a valorizar a vida como sempre quis, tanto na juventude quanto na velhice. Observa ela: não tenho medo da realidade, antes encaro-a com firmeza, envelheci com esse princípio. Sobre o pai dela, sobre seu pai, ela diz o seguinte: um cidadão da Amazônia que veio de um barranco de Santarém para o mar. Menino era apenas um criado, depois crescendo e aprendendo, moço de copa, lavando pratos, servindo mesas. Depois desceu as máquinas, foguista, maquinista, segundo primeiro, aprendeu a ler, estudou, fez-se prático, segundo primeiro, depois imediato. Tirou o diploma de pilotagem de pequeno curso, virou comandante. Quis mais, veio para o Rio, onde ganhou um canudo, capitão de longo curso. Longo curso para que só se interessa o Amazonas. O rio, o seu rio, aquele rio que ninguém amou tanto como ele. Durante 50 anos, ninguém conseguiu afastá-lo de um navio amazônico. Suas viagens eram longas, duravam meses. Purus, Acre, Madeira, Juruá, todos os afluentes do rio do seu Amazonas tão amado. Fora pobre, enriqueceu, viu como os outros faziam, compravam barato na cidade e vendiam caro nos seringais. Gêneros alimentícios, bugiganga e etc. O pai de Eneida foi um dos ricões da borracha, da época da borracha, de Belém. De sua mãe, a dona Júlia, as referências que ela dá são tantas nas obras dela, né? Mas ela vai dizer que a mãe dela era uma mocinha professora, que iria trabalhar em Óbidos, né? E antes de partir, ela foi entregue ao comandante, que é o pai da Eneida. Antes de o navio partir, recomendaram muito ao comandante aquela mocinha que ia ser professora em Óbidos. Mas só mais tarde, à noite, chegando, encontrou-a chorando muito, debruçada no convés. Mas na volta, quando atracou em Óbidos, procurou-a e disse-lhe simplesmente que nunca estivera apaixonado por ninguém, que era um homem só com seu rio, mas que agora queria um lar, uma casa. Pediu-a em casamento. Por que não voltar com ele naquele mesmo dia para Belém? Aceitei, contava ela depois, porque tinha muitas saudades da casa, da mamãe, de meus irmãos. Vivia muito só em Óbidos. Naquele tempo eu não amava seu pai. Mas ele foi tão claro, tão simples, tão correto. Desfiz o noivado, voltei logo para Belém. Ria um riso de dentes claríssimos. A mãe dela, ela era prometida do primo dela, que estudava no Rio de Janeiro. Esqueceu o primo para ficar com o pai da Eneida. Ainda bem, porque nós tivemos uma escritora de primeira, que é a Eneida. Infelizmente, ainda pouco conhecida. Eneida escreveu muita coisa. Eneida foi uma jornalista, cronista, memorialista, estudiosa da cultura, amava o carnaval, pesquisou sobre o carnaval. E aí, a primeira obra dela foi lançada em 1929, que é reflexo de poema, de texto dela que ela escreveu desde a adolescência. Terra Verde, lançada em 1929 e 1930.
Paris e Outros Sonhos, 1951. Cão da Madrugada, em 54. Aruanda, em 57. Faz parte desse aqui que eu tenho. História do Carnaval, em 58. Carnaval Carioca, em 1958. Caminhos da Terra, em 59. Banho de Cheiro, que é o livro que eu trabalho na minha tese, 62. Boa Noite, Professor, 1965. E outros mais. Uma das pesquisadoras da Eneida é a professora Eunice Ferreira dos Santos, da UFPA. A tese dela foi sobre Eneida. O título da tese dela é Eneida de Moraes, Militância e Memória. Vai dizer que a vida da Eneida ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase é de 1920 a 1930, quando ela ainda morava em Belém. De menina até ela morar em Belém. De 1930 a 1945, ela é o período mais agitado da vida da Eneida, porque é o período em que ela entra no Partido Comunista e passa a viver as mobilizações políticas. Rio de Janeiro e São Paulo. E é o período em que ela experimenta a prisão na ditadura do Getúlio Vargas. É bonito esse período da fase dela, que ela narra no Banho de Cheiro. E de 1945 a 1970 é o período que ela sai dessa mobilização política, viaja e passa a escrever as memórias dela. E aí todas essas publicações são justamente o período já da calmaria dela, em que ela deixa de ser a Eneida das ruas, das mobilizações políticas, e passa a ser a Eneida escritora, cronista e outros mais. Ela trabalhou em Belém, em rádio, ela trabalhou no Rádio MEC, ela fez muita coisa. Ainda pequena, entre 8 e 9 anos, a Eneida vai morar no Rio de Janeiro para estudar no colégio interno, Colégio Sion, do Rio de Janeiro. E aí ela diz que ela vê essa ida para o Rio de Janeiro como uma espécie de castigo. Ela diz assim: eu bem sabia que aquele colégio interno era um castigo. A menina andava saliente demais. O internato é sempre uma lição de disciplina. Depois era preciso que eu tomasse contato com a realidade. Ela passa lá mais ou menos 4 anos. E aí no internato, ela era a única filha, tinha 2 irmãos, no momento ela era a única filha. Aí no internato ela recebe a notícia de que havia nascido a irmã dela, uma outra irmã dela. E aí ela diz assim: pela primeira vez o ciúme tomou conta de mim. Um ciúme violento, numa família de 3 irmãos, 2 homens, sendo eu a única mulher. Ninguém me ganhava em nada. Era absolutamente dominadora. Sentia-me deposta. Perdera todos os mandatos. E aí ela, com uma espécie de chantagem, ela manda dizer para a mãe dela que ela não vai voltar para Belém. Ela tinha resolvido ser freira. Pensei demais, resolvi, quero ser freira. Vou ficar por aqui mesmo, vou continuar até o noviciado e tomar véu. E aí a mãe dela, no desespero, mandaram buscá-la imediatamente. Ela disse assim: um telegrama chamou-me para o gabinete de Notmer. Minha ordem de embarque era imediata, urgente, sem discussões. Nem tempo para dizer nada, a não ser adeus ao colégio, às irmãs, tão boas, tão gentis. E aí, quando ela chega a Belém, 2 anos depois ela perde a mãe dela. A mãe dela morre. E aí ela passa a cuidar da irmã dela, dos irmãos dela também. Com 15 anos, a Eneida passa a trabalhar. Ela começa ela é secretária na revista Semana, junto com o Peregrino Júnior, foi amigo dela. E aí, é nesse período que ela escreve o livro dela, Terra Verde. Ela diz que esse livro é um livro ingênuo, livro de uma menina rica, mas afirmativo de um amor para sempre que senti pela minha terra, que é Belém. Minha gente, desse livro não me arrependo. Olho como se eu estivesse lembrando uma das minhas travessuras. E aí, a vive em Belém, em 1930, ela se separa do marido dela, ela não fala quase nada dele, só diz que ela separou dele. Ela vai
vai embora para o Rio de Janeiro. Ela ajudou em Belém ainda na década de 20, já 20, 30, 1920, na década de 20, a fundar a revista Belém Nova. Participou, escreveu na revista Belém Nova, junto com Bruno de Menezes e outros mais. Ela foi ativa nisso aí. O professor Aldrin Figueiredo, ele vai dizer, desse período, eu já até indiquei esse livro do tempo desse, que é os Mandos do Apocalipse, foi um período de efervescência em Belém, da literatura, no modernismo de Belém. É um momento que a gente precisa estudar. E a Neida fez parte desse momento, desse período. Então ela trabalhou, ela passou junto com a Biguar Bastos no Manifesto Flaminasul, né, em que eles buscavam uma literatura nossa, uma literatura que tivesse essa cara da Amazônia, em vez de ficar endeusando lá fora, por que não aqui? Né? E aí ela escreve, nesse manifesto com a Biguar Bastos, ela diz assim: quem no Brasil precisa falar de Cleópatras, que não vimos? Quem precisa falar de mares e céus que não estão na nossa sensibilidade? E as Uiaras? E as Iracemas? Né? Então ela diz, por que não falar do que é nosso? Por que não dizer o que é nosso? O Abigar Bastos, lá nas matas do Acre, dizia que ele fazia, o púlpito dele era uma sapopema. E aí, em 1930, ela vai embora, ela diz que o casamento não deu certo, infelizmente, agora sentia o dever de baixar uma cortina, gesto que aprendi sozinha. E aí, já livre, ela foi morar no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, ela tem contato com grupos de estudantes da política, intelectuais, né? E aí ela diz que eles começaram a gostar dela, e daquela companhia diária, dizia assim, foi nascendo em mim a curiosidade de querer, que tornou-se em amor pela ideologia comunista. Não foi fácil, confesso. E aí ela tem contato com a ideologia do comunismo, começa a ler livros, né? Ela, quando ela estava lendo só a teoria, era interessante. Quando ela passou para as análises, os textos mais filosóficos, da análise político-filosófica, ela começou a sentir dificuldade. E aí entra em cena a Anísio da Silveira, que foi amiga dela, tanto na vida quanto na prisão. Aí ela diz, aí me perdi, fosse de arrancar os cabelos ou de chorar, teria feito ambas as coisas. Não compreendia nada, de nada. Lia, relia, tornava a ler frase, queria meio de palavras e nada conseguia. Fui aos amigos e confessei meu fracasso ou ignorância. A mocinha magra até então não opinara. Achou que eu estava com razão. Tinha me dado a ler um livro demasiadamente difícil. Toda a minha formação era apenas literária. E foi ela, com suas mãos que jamais deixei de abençoar, com sua cabeça hoje toda branca de cientista, que me traçou um programa de leitura. Tens que ler lentamente, não como se estivesse lendo, mas principalmente estudando. Quando não entenderes, tomarás nota. Nós te explicaremos as dúvidas. Começava o grande momento, o enorme momento da minha vida, a maravilhosa das descobertas, quando ela entra para o Partido Comunista, e a Anísio da Silveira foi amiga dela e quase professora dela, mas perto de mentora dela. E aí ela entra como militante do Partido Comunista, e nesse período aí ela é presa, experimenta a primeira prisão dela. Ela diz assim, jogaram-me numa pequeníssima cela, sem janelas, sem ar, um depósito de qualquer coisa, pois os xadrezes estavam superlotados. Sem cigarro, ela fumava, sem comida, interrogada a todo momento, atormentada pelo susto e a sede, fiz-me inclusive envolta em terrível escuridão. O único lugar onde entrava uma resta de luz e um pouco de ar era um buraco aberto na porta comprida por onde os tiros espionavam-me. Pedia livro, pedia cigarro, pedia comida, tudo me era negado. Um café simples pela manhã, um caldo de noite. Isso aí, depoimento dela no Banho de Cheiro, no livro Banho de Cheiro. É um livro lindo, um livro que eu aconselho a vocês lerem, é um livro muito interessante. O Aruanda também, mas o Banho de Cheiro é onde está a vida dela quase toda, principalmente a militância dela. E a Eneida, ela, olha, na época isso aí na ditadura do Getúlio Vargas, para a gente dizer que não houve ditadura antes de 64, como era cruel também. Getúlio Vargas foi um ditador. A figura dele, que a gente
tem hoje nos lugares de memória são positivas, mas o Getúlio Vargas foi também um ditadorzinho. Matou gente, prendeu gente, torturou gente. Ok? Então a gente não pode pensar que só é de 64. Na década de 30 a 40 também, Getúlio Vargas, nós tivemos um ditador chamado Getúlio Vargas. Eneida, como militante comunista, viveu um tipo de desconstrução da vida dela. Em sua ficha no DOPS, que é o Departamento de Ordem Político e Social, eu acho que é isso, consta como agitadora comunista a mulher que havia abandonado o esposo e filhos. Os jornais a descreveu como perigosa, espiã soviética, inimiga da sociedade e do Brasil. O inimigo deveria ser demonizado para depois ser exterminado. E aí ela vai relatar isso aí no Banho de Cheiro. Ela diz assim: então tomei conhecimento do que publicara a imprensa paulista quando da minha prisão. Retratos tirados em Belém do Pará, elegantíssimo no meu tempo de dinheiro, que ela estava pobre, e vaidade. Segundo a polícia de São Paulo, eram retratos de Paris, quando eu fazia a espionagem para a União Soviética. O Largo de Nazaré era apontado como Champs-Élysées. Ora diziam-me perigosa, espiã soviética, tão desconhecedora do país que nem sequer falava português. O jornal considerava minha prisão tão importante para o destino do Brasil quanto fora o de Meneghetti, o ladrão. Outros chamavam de Mar Brasileira, vendida a Moscou. E alguns chegaram a apontar grandes nomes da Revolução de 30 como meus amantes. A Eneida, para poder entrar no Partido Comunista, uma das regras era que não tivesse dinheiro, que fosse pobre. Ela era considerada burguesa, ela era considerada rica. Então ela demorou, para isso ela teve que vender tudo que ela tinha, para poder se tornar pobre para entrar. E ela fez isso. Embora ela tenha nascido num berço de dinheiro, ela não ostentava isso. Ela não demonstra em momento nenhum que ela era rica. E aí, segundo a Eneida, ela diz que a vida de um na prisão dependia de outro. Nesse período que ela foi 11 vezes presa. Sempre dependia um de outro. Né? E na prisão ela descreve esse momento bem cruel. Ela diz esse grito lacinante, cortando as noites na Delegacia de Ordem Pública e Social. Ouço-os ainda e relembro que depois da meia-noite vinham os tiras buscar-nos para interrogatórios. Sabíamos bem o que representavam aqueles interrogatórios feitos sobre borrachas, arrancar de unhas, trucidamentos e depois companheiros voltando ensanguentados, muitos deles, como Marighella ou Marighella, sem nunca terem aberto a boca para dizer como se chamavam. E aí, o Graciliano Ramos esteve com ela na cela, a Nilda da Silveira também, a Olga Benário, a Elis Saborovsky, que foi entregue pelo governo de Getúlio Vargas para ser morta lá no regime do Hitler. Então, a história da Eneida, né, nesse período de militância, é bem interessante. Depois ela vai embora, ela termina, em 1955, ela faz viagem, vai descansar, vai para a França, estuda. Quando ela volta, ela funda a Escola Siqueira Campos, no Rio de Janeiro, uma escola supletiva. E aí, depois ela passa a escrever. E todo o livro dela vão ser livros de memória, que ela vai relatar a memória dela enquanto militante, enquanto o Banho de Cheiro, que é esse livro que está na compilação aqui, foi feito pelo governo do estado, ele é a vida dela. Então a gente precisa conhecer essas mulheres que estão na Amazônia. A Eneida é uma primeira, ela nasceu no início do século XX. A história dela é muito bonita. Então a gente precisa saber quem são as mulheres. Há homens sim, muitos. Há mulheres também. Não são tantas, mas elas existem aí como escritora. A gente continua no próximo vídeo. Até mais.